gente... Se o futuro ainda não existe, já pensou que você pode ajudar a criá-lo? E se não se sentir preparado, sabia que é possível desenvolver novas habilidades? O que você faz quando percebe que o conhecimento que tem é antigo? Você consegue orientar uma criança sobre o que ela quer ser quando crescer? Como reage quando a inovação impacta a sua vida e os seus negócios? Qual a sua atitude diante de tantos desafios e novas realidades? Com palestras, cursos, oficinas, consultorias, exposições e estudos, a Casa Firjan conecta você às perguntas do agora e te ajuda a desvendar as respostas. Casa Firjan. Viva o futuro hoje. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Summit Firjan IEL e Festival Futuros Possíveis da Casa Firjan. Eu sou a Karen de Souza, estou com vocês, acompanhando vocês em todo este evento. E como nos outros dias, é muito importante a gente ressaltar e deixar você bem tranquilo e tranquila em casa, de que aqui no Rio de Janeiro, na Casa Firjan, nós estamos seguindo todas as recomendações de segurança, tá ok? Fiquem tranquilos. Olha só, pessoal, até aqui a gente já falou sobre liderança para o futuro, como as empresas podem se preparar para o amanhã a partir de desafios e tendências do presente e também, ontem nós falamos sobre a importância dos estudos de futuros. Agora, nós vamos explorar cenários baseados em sinais fracos. Ao longo do dia, a gente vai ver exemplos de como o mundo físico vai poder se reinventar com tecnologias como a biofabricação, a realidade virtual e a internet de tudo. E como você viu aí no início da nossa transmissão, a gente tem uma frase do dia. Cada dia a gente teve uma frase e eu quero repetir a frase do terceiro dia agora. Adaptabilidade, como uma característica de design, incorpora estratégias espaciais, estruturais e de serviço que oferecem ao artefato físico um nível de maleabilidade em resposta a parâmetros operacionais em mutação ao longo do tempo. Essa é a nossa frase de inspiração do dia e para começar a gente vai exercitar a imaginação e seremos convidados e convidadas a ouvir 4 histórias sobre como as transformações no presente podem gerar cotidianos diferentes no futuro. Nós convidamos então o futurista, escritor e pesquisador do Institute for the Future, Jaque Bárcia. Jaque, acho que já está com a gente. Você nos ouve, Jaque? Sim, eu ouço sim. Olá. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem comigo? Muito obrigada por estar com a gente no nosso evento, viu? E pessoal, vocês que estão em casa, por favor, continuem enviando perguntas pelo nosso chat, que ao final nós teremos um breve momento de perguntas e respostas. É com você, Jaque. Ok, gente, obrigado por me receber aqui hoje de novo, né? Meu nome é Jaque Bárcia. Eu uso um monte de chapéu, mas eu passo a maior parte do meu tempo hoje como pesquisador do Institute for the Future. Sou um Research Fellow, pesquisador afiliado do Institute for the Future. Sou o único brasileiro como parte do Institute for the Future, um dos 2 da América Latina. Tem o meu amigo Jorge, está lá no México. E a gente faz um monte de coisa aqui no Brasil hoje em dia. Ontem, vocês tiveram a oportunidade de ouvir a diretora do Institute for the Future, a Marina Gorbis. Espero que tenha sido, tenho certeza que foi uma conversa bastante interessante, e que ela deve ter falado um pouco sobre estudos de futuros, a importância da gente pensar sobre pensar o futuro e se antecipar às possibilidades, ou entender como o mundo está mudando e a partir daí influenciar o futuro. Hoje, a ideia é a gente dar um passo um pouco mais adiante e contar algumas histórias sobre o futuro,
Eu gosto muito de contar histórias. Eu sou um escritor publicado, tenho alguns materiais publicados aí em alguns países, ficção especulativa como um todo, ficção científica, fantasia, horror, etc. E eu trago muito disso para o meu trabalho como futurista, que aí acho que vale a pena explicar um pouquinho de novo o que é que danado que é um futurista. Mas a ideia é mostrar um pouco como é que narrativas, como é que histórias, como é que a contação de histórias, o uso de personagens e situações ajudam a gente a não só perceber o futuro, mas sentir o futuro. Um grande problema que a gente tem é que o futuro que não existe, a gente não pode estar no futuro, né? Por mais que a gente investigue o futuro, a gente não consegue estar no futuro, a gente não consegue presenciar, existir no futuro. Não dá para fazer isso. Mas com essas histórias e com algumas técnicas, a gente consegue pré-experienciar o futuro, a gente consegue sentir o que uma pessoa no futuro sentiria através do poder das narrativas. E é isso que a gente faz um pouco dentro desse trabalho de usar, mesclar narrativas com investigação de futuro para fazer com que as pessoas sintam, enfim, elas incorporem e sintam o futuro um pouco mais na pele. Só dando um pouco de background, né, para quem de repente não pegou a conversa de ontem, eu sou um futurista profissional. O que é que danado que faz um futurista? Um futurista é alguém que ajuda pessoas e organizações a detectar mudança enquanto ela ainda é muito pequena. Então a gente pesquisa, os futuristas são pesquisadores, não são só pessoas que têm opinião. O mote que a gente tem dentro do Institute for the Future é que nós somos pessoas com opiniões fortes, mas com pouco apego a essas opiniões. Porque a gente está sempre investigando, a gente está sempre pesquisando, a gente tem opiniões fortes, porque a missão do futurista é visualizar e propor essas novas perspectivas, mas a gente pesquisa o futuro constantemente, então a gente muda de opinião com muita velocidade também, a gente continua pesquisando. Então a função do futurista é ajudar essas pessoas e organizações a entender como é que o mundo está mudando, perceber e detectar essas mudanças enquanto elas ainda são muito pequenas na geografia e na escala, enquanto elas são muito pequenas, enquanto elas ainda estão longe de aparecer em dados econométricos, por exemplo, ou serem percebidas como uma tendência. Então a gente está bem antes da tendência, né? A gente tá buscando de fato esses sinais fracos, que talvez ajudasse a gente a conceituar isso um pouco também. Mas a gente tenta identificar essas mudanças enquanto elas ainda são muito pequenas. E a partir da detecção dessas mudanças, a gente ajuda essas pessoas e organizações a perguntar, ok, e daí? E daí que o mundo pode mudar nesse ou naquele sentido? Quais são as implicações, quais são os impactos de longo prazo para a minha organização, para o meu ecossistema, para minha família, para o meu cotidiano, no fim das contas, né? Talvez cotidiano seja uma palavra-chave aqui, porque normalmente a gente não se coloca em primeira pessoa no futuro. Então, a partir do entendimento dessas implicações de longo prazo, e quando eu falo longo prazo, eu estou falando aí 10, 15, 20, 50 anos no futuro, se for o caso, eu tive o prazer de fazer um trabalho para o Museu do Amanhã, aí do Rio de Janeiro. Eu estou dizendo aí porque é Firjan, obviamente, do Rio de Janeiro, mas vocês devem estar em outros lugares do Brasil. Mas eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para o Museu da Manhã, que a gente investigou o futuro do trabalho em 2065, ou seja, eram 50 anos no futuro. Então a gente tenta entender como é que o mundo está mudando e quais são as implicações de longo prazo para o nosso cotidiano, para o nosso ecossistema, e quais são os impactos de longo prazo.
E, finalmente, a gente ajuda essas organizações a entender o que é preciso ser feito para endereçar, para responder a essas transformações, minimamente, né, no mínimo, se preparar para essas transformações. Mas eu e os meus colegas no Institute for the Future, a gente é muito mais da linha de influenciar os futuros. Não só ver o futuro chegando, esperar e dizer, ok, estamos preparados para isso. Não, como é que a gente, de fato, influencia o futuro? Influenciar o futuro ele é particularmente importante hoje porque a gente tem alguns desafios que não são triviais, desafios extremamente complexos, que precisam de ação urgente, que precisam de envolvimento urgente, e que não dá para a gente se isentar de um posicionamento, se isentar de uma opinião, de uma ação, né? E problemas esses que estão em todas as esferas, né? Todas as categorias STEEP, se vocês conhecem, né? Todas as categorias da sociedade, né? O âmbito social, o âmbito tecnológico, o âmbito econômico, ambiental e político, elas contêm problemas extremamente complexos que necessitam de ação urgente. Mas essa ação, se a gente fizer às cegas, possivelmente a gente vai ter ainda mais problemas. Então, Foresight serve muito para isso, para a gente tentar entender quais são os processos de mudança que estão ocorrendo hoje, quais são as implicações de longo prazo no nosso ecossistema e o que é que a gente faz a respeito dessas transformações. Então, é isso que um futurista faz. A gente ajuda pessoas e organizações nesse sentido. E aí tem um insumo particular de futuristas, que é meio que um dos temas da nossa conversa de hoje, que são sinais fracos. Né? Eu acho sempre importante conceituar isso, porque parece um conceito muito simples, mas ele tem uma complexidade bastante grande, e quanto mais as pessoas entenderem como é que se apresentam esses sinais fracos, o que é que são esses sinais fracos, melhor. Então, sinais fracos são essas inovações que são ainda muito pequenas na geografia e na escala, mas que têm um potencial de ruptura muito grande. São inovações, de novo, em todas as categorias, inovações de várias formas, né? Novos modelos de negócio, novas tecnologias, novos avanços científicos, novos fenômenos ambientais, novos movimentos sociais, novas agremiações políticas, novos conceitos econômicos. Então, são inovações de um modo muito amplo, mas que elas são ainda muito pequenas. São coisas que estão acontecendo hoje, no presente, mas que ainda estão muito limitadas na geografia e na escala. Então, é um grupo de estudantes numa universidade que teve um avanço científico promissor, mas que ainda está longe de ser comprovado. É um modelo de negócio de uma startup que está tentando algo completamente revolucionário, mas que, de repente, daqui a 6 meses ela vai quebrar porque o mercado não estava, ou o consumidor não estava pronto para aquilo, ou não tinha infraestrutura correta para aquilo, ou é um fenômeno ambiental novo que a gente acha que é um desvio na curva, mas que se escalar e virar o padrão, nossa vida muda completamente. Então, um sinal fraco é isso, algo muito pequeno, mas que tem um potencial de ruptura muito grande. E, particularmente, um sinal fraco, ele desafia a forma como a gente entende tanto o presente quanto o próprio futuro. Então, são novas coisas, novidades, novas formas de fazer ou agir no mundo, que indicam que a forma como as coisas vinham acontecendo podem deixar de acontecer, inclusive de forma muito rápida. Então, sinais fracos são isso. Em outras palavras, eu sempre gosto de usar essa definição da minha filha, que hoje tem 13 anos, mas quando ela tinha uns 8 anos, mais ou menos, teve uma
momento na escola em que perguntaram, né, o que é que seus pais fazem? E uma disse, meu pai é médico, meu pai é jornalista, meu pai é engenheiro, meu pai é X, e aí perguntaram para ela, o que é que seu pai faz? Disse, meu pai é um futurista. E aí, obviamente, ninguém entendeu aquilo e ela sacou essa explicação da cartola dizendo que um futurista é um arqueólogo ao contrário. E aí, é muito interessante essa explicação, porque o que um arqueólogo faz? Um arqueólogo vai num sítio arqueológico com uma certa informação sobre o que ele está pesquisando, mas ele não tem certeza se ele vai encontrar algo ou se ele vai encontrar aquilo que ele estava procurando. Às vezes ele vai, inclusive, com pouquíssima informação, quase que às cegas, só sabendo que, essa área aqui já foram encontradas coisas, talvez a gente encontre outras coisas. E aí ele cava e encontra uns caquinhos, né, de cerâmica, ele espana, ele limpa e cataloga aquele caquinho, ele entende que aquele caquinho ele fazia parte de um vaso, e pelas características e pelos resquícios daquele caquinho de cerâmica, ele entende, ou ele imagina que seja um vaso de vinho, e aí, a partir daquilo, ele diz, não, se era um vaso de vinho, então isso aqui devia ser a cozinha ou a copa dessa casa. E aí, se era uma copa e uma casa e tenha mais ou menos esse tamanho, então essa casa era mais ou menos assim, e é uma família mais ou menos assim, desse extrato social, vivia aqui. Mas essa região não tem uvas, então é possível que eles tinham comércio com uma outra cidade, porque esse tipo de vinho, pela coloração aqui, a gente sabe que tem um outro sítio arqueológico a tantos quilômetros daqui que produzia algo assim. E aí ele diz, não, então devia ter um certo comércio aqui. Se tinha um certo comércio entre essas duas cidades, então isso aqui podia ser algum tipo de civilização. Então note que o cara, esse arqueólogo, ele, a partir de um caquinho, ele chegou numa civilização. Ele fez uma inferência a partir de uma evidência, ou de um conjunto de evidências, não é só um caquinho, uma quantidade de caquinhos que formou essa visão para ele sobre o passado, né? Então, a partir de algumas evidências, ele traçou algumas inferências, né? Uma inferência vamos dizer assim, um cenário, uma possibilidade sobre algo que você não tem certeza, não tem como ter certeza, mas que você tem um bom palpite, né? Porque você tem evidência suficiente, está indicando que é muito provável que seja assim, ou existe uma grande possibilidade de ser desse jeito, apesar da gente não ter certeza. Mesmo com toda a documentação que a gente tem sobre a Roma Antiga, a gente não tem certeza de como as coisas aconteciam 2.000, 3.000 anos atrás. Mas a gente tem um bom palpite. Futuristas fazem exatamente a mesma coisa. A gente, a partir de evidências no presente, sinais fracos, né, essas inovações que ainda são muito pequenas, que estão longe ainda de aparecer nos dados econométricos, e ainda estão muito longe de ser o mainstream, estão muito longe de ter um modelo de negócio consolidado. Imagine, por exemplo, a internet nos anos 70 ou 80. Né? E como 40 anos depois de internet, ou 30 anos depois de internet comercial, boa parte das organizações começou a falar agora de transformação digital, ou seja, a internet entrou no mainstream 30 ou 40 anos depois de ser um sinal fraco. Então, o sinal fraco é isso, ele é muito pequeno, mas tem um potencial muito grande de ruptura, e aí futuristas usam esses sinais fracos para traçar essas inferências sobre o futuro. Inferências estas que são cenários. Por que eu estou dando essa volta toda? Para a gente contar algumas histórias aqui. Eu estou dando essa volta toda porque, normalmente, quando a gente fala sobre o futuro, a gente tende a falar apenas de um tipo de futuro. Normalmente a gente conta histórias sobre o futuro, sobre algo que está muito próximo, ou evidências que a gente está observando, mas que essas evidências e
essas histórias sobre o futuro, elas acabam reforçando os nossos vieses de confirmação. Elas acabam nos dizendo, nos reforçando palpites que a gente já tem sobre o futuro, né? E aí, isso é meio que um padrão, e isso era, não só era o padrão, mas era como futuros eram feitos até mais ou menos fim dos anos 70 e início dos anos 80. Basicamente, futuristas tentavam adivinhar o futuro, tentavam acertar o futuro, mas especialmente porque a complexidade do mundo foi aumentando bastante, prever o futuro ou adivinhar o futuro se mostrou cada vez menos possível, inclusive cada vez menos útil. Foi aí que um cara chamado Jim Dator, que é um dos futuristas mais importantes hoje no mundo, um cara que meio que definiu ou redefiniu o estudo de futuros, ou definiu o estudo de futuros como ele é hoje. Ele começou a estudar essas várias histórias que a gente contava sobre o futuro, e ele percebeu que toda vez que a gente conta uma história sobre o futuro, a gente conta uma de 4 histórias sobre o futuro. Ele percebeu e ele analisou, ele fez uma pesquisa bastante profunda com diversos cenários que haviam sido publicados até então, né? Cenários futuros, publicados por diversas organizações. Ele juntou todas esses cenários e ele começou a analisar. E ele percebeu que havia padrões. Havia 4 padrões ali. Existiam 4 tipos de histórias que eram contadas. Ele percebeu que toda vez que a gente conta uma história sobre o futuro, a gente conta histórias de como as coisas estão, ou por que as coisas estão se transformando hoje, ou como as coisas estão se transformando hoje, vão gerar um futuro que é mais ou menos como a gente entende hoje, só que turbinado, com mais tecnologia, com mais crescimento econômico, com mais prosperidade, com mais mercado. Eram as transformações que estavam acontecendo naquele momento, ou essas histórias são de como as coisas que estão acontecendo hoje vão continuar acontecendo e deverão criar um futuro que é mais do que é hoje. São histórias de crescimento. Ele também percebeu que existem outro tipo de história. Existe um detalhe. Esse tipo de história, essa história de crescimento, normalmente é essa história que a gente sempre conta, né? Particularmente quando a gente está falando de tecnologia hoje. A inteligência artificial ou realidade aumentada vai fazer com que, vai ampliar as capacidades humanas, ou vai fazer com que o trabalho seja mais do que ele é hoje, vai fazer com que, vai criar novas oportunidades de negócio, vai criar novos mercados, são crescimento. Mas existe outras histórias que ele também percebeu. Existem histórias de restrição, né? Ou de equilíbrio dinâmico. São histórias de como o mundo está mudando hoje, pode ser limitado, essas mudanças que estão acontecendo hoje podem ser limitadas por legislação, pelo próprio mercado, por limites econômicos, por vontade do público, do consumidor, por concorrência. Então, as coisas que estão acontecendo hoje podem ser limitadas. Essa é uma segunda história sobre o futuro, de como as coisas que estão mudando hoje podem não mudar tanto assim. Podem mudar um pouco, mas não tanto. São histórias de restrição. Existe uma terceira história que o Jim Dator identificou, que são histórias de colapso. São histórias de como as transformações, as mudanças que estão acontecendo hoje, elas vão se conectar e vão gerar uma quebra abrupta e profunda no sistema.
vai quebrar o sistema de alguma forma. Essas são as histórias de apocalipse de vários tipos, seja o apocalipse Mad Max, ou seja o apocalipse de rupturas econômicas. Pode ser o apocalipse de rupturas políticas. Mas são histórias de como as transformações que estão acontecendo hoje vão acabar com o sistema, vão quebrar um sistema, vão fazer com que a forma como a gente entende o mundo hoje não só seja mudado, mas sim rompido de forma profunda e abrupta. Né? E existe um último tipo de história que o Jim Dayton identificou, que são as histórias de transformação. Essas histórias contam como as mudanças no presente vão se conectar a outras mudanças e vão criar um novo sistema, ou novos sistemas, novas formas completamente novas de entender e fazer o mundo. São histórias de como novos valores radicalmente novos, vão surgir por causa dessas transformações, dessas mudanças. Inclusive valores que a gente não espera. Né? Valores que a gente não consegue antever, a gente não conseguiria antever se a gente não fizesse esse exercício. Essas histórias, esses 4 tipos de histórias, são muito importantes para quem está investigando o futuro e para quem está observando sinais fracos, porque toda vez que a gente conta o futuro, a gente não pode se limitar a um futuro único, particularmente um futuro de crescimento. Ou, por causa da nossa situação de pandemia hoje, em que os nervos estão à flor da pele, a gente está muito debilitado psiquicamente, inclusive, a gente só pensa em colapso. Né? Existem outras alternativas. E é importante a gente pensar e traçar cenários em todas as 4, usando os 4 arquétipos, esses 4 arquétipos de futuros, para a gente ter um leque, um cardápio interessante de histórias sobre os futuros, para a gente poder, no mínimo, comparar, identificar quais são os elementos positivos e negativos nesses 4, quais são os elementos comuns a esses 4, de repente coisas urgentes que a gente realmente precisa endereçar, e para a gente não ficar cego. Para a gente não ficar cego para os nossos próprios vieses, seja porque a gente está olhando somente crescimento, ou só colapso, ou só transformação, ou só equilíbrio. De novo, esses nossos futuros oficiais, eles são muito pautados pelos nossos vieses. Então, certamente, o CEO de uma empresa ele vai estar interessado no futuro de crescimento, e esse vai ser o futuro oficial dele, enquanto que um ativista social possivelmente vai estar o futuro oficial dele, que ele batalha para um futuro de transformação. Mas nos 2 casos, esses 2 extremos precisam ter conhecimento e estar prestando atenção nessas 4 possibilidades, nessas quatro tipos de narrativas do futuro. E aí existem diversas formas da gente contar histórias sobre o futuro. Né? A gente pode contar histórias sobre o futuro narrando um fato, contando um fato. Por exemplo, eu posso dizer para vocês aqui que em 2050 a mudança climática vai ser ainda mais grave vai ter milhões de pessoas desabrigadas por causa de mudança climática, e mudança climática vai ter um impacto significativo na vida das cidades, porque o avanço do mar, o mar vai subir 1 metro, 1,5 metros, e tal. Eu posso dizer isso. Isso é uma forma de contar o futuro e me parece, de acordo com os dados que a gente tem, mais ou menos por aí esse cenário. Existe uma segunda forma de contar o futuro. É se colocando em primeira pessoa. Então note como é diferente quando eu digo que em 2050 eu vou ter, ou seja, daqui a 30 anos eu vou ter 72 anos. Em 2050 eu vou ter 72 anos. Eu vou ter 72 anos e o aeroporto daqui do Recife vai estar ameaçado de inundamento constantemente, porque ele fica perto de uma
de alguns rios ali por Jaboatão, possivelmente vai ter inundações. Chegar no aeroporto vai ser muito difícil. Na verdade, voar vai ser muito difícil, porque o clima, que aqui no Recife é muito estável, vai estar muito mais imprevisível. E os destinos, voar para certos destinos vai ser uma loteria. A gente não vai saber quando que o clima vai estar favorável ou não. Então, viajar para atender um cliente em São Paulo, eu sou baseado no Recife, atender um cliente em São Paulo ou visitar a minha filha, que talvez esteja fazendo intercâmbio em outro país, vai ser muito, muito difícil. Então, notem que quando eu conto a história em terceira pessoa, ela tem uma certa profundidade. Quando eu conto ela em primeira pessoa, quando eu coloco um personagem, nesse personagem mesmo sendo eu, ela tem outra dimensão. A capacidade que a gente tem de entender informação através de histórias é muito ampliada, né? A gente faz isso desde sempre, a gente usa histórias para aprender, para passar conhecimento, passar não só informação, tem uma diferença muito grande em informação, dados e conhecimento, né? Então a gente passa conhecimento, inclusive a carga emocional, a inteligência, o conhecimento emocional sobre aquela informação através de narrativas, né? Até o nosso cérebro pode reagir de forma diferente, né? Quando a gente tenta falar sobre o futuro, a parte do cérebro da gente que é afetada é a parte da memória. Então a gente tenta se lembrar de experiências que a gente já teve para poder endereçar algo novo, que é o futuro. E aí, quando a gente conta histórias sobre o futuro, a gente cria uma memória virtual. Uma memória virtual sobre o futuro, uma história sobre o futuro. E a gente acessa essa memória virtual, essa história, inclusive a carga emocional dessa história, para a gente agir sobre o futuro. Né? Então, contar histórias é muito importante. Inclusive, quando a gente começa a contar narrativas, a gente coloca personagens, a gente desce no nível de abstração. Então, quando eu conto uma história, um cenário futuro, ela existe nessa camada superior do intelecto, em que eu narro um fato baseado em alguns dados. E aí, quando eu coloco um personagem, eu tenho uma carga emocional, eu tenho algo mais tangível, né? Então, eu já consigo me colocar literalmente nos sapatos ou no corpo daquele personagem. Quantos de vocês, eu tenho certeza, quando viram uma série de ficção científica, de fantasia, de horror, se colocaram na pele do personagem. Essas histórias, elas geram uma empatia tão grande que você tem muito mais do que a informação. E arriscaria até que muito mais que o conhecimento. Você tem a carga emocional daquela história. Então, quando você conta narrativas sobre o futuro, é muito válido a gente tentar adicionar tensão, drama, personagens e outras técnicas para a gente contar essas histórias de forma um pouco melhor. Dito isso, eu trouxe 4 histórias. Toda essa conversa aqui é meio que um preâmbulo para exemplificar um pouco como a gente pode utilizar histórias narrativas para contar o futuro. E aproveitar para falar um pouco, meio que eu fiz um compilado aqui com 4 vinhetas. São 4 vinhetas bastante curtas, umas mais curtas que a outra, inclusive uma com apenas um parágrafo, mostrando algumas diferentes técnicas e algumas diferentes formas que a gente pode usar narrativas sobre o futuro, personagens, histórias, e como a gente pode contar histórias sobre o futuro, e como isso pode fazer com que ilustrar melhor as nossas investigações. Um parêntese apenas, uma diferença, de novo, eu sou escritor de ficção científica, mas tem uma diferença muito grande entre o trabalho que escritores de ficção científica fazem e o que futuristas que usam ficção científica fazem. Escritores, artistas, não têm nenhuma responsabilidade sobre as evidências em cima que baseiam as suas histórias. Um ficcionista, um artista, ele está lá somente pela obra de arte, somente para contar a história, e normalmente a história
o mundo do futuro existe para auxiliar ou para informar as histórias dos personagens. Então, é o mundo do futuro em função dos personagens. Um escritor, um futurista que usa ficção científica, ele faz o contrário. Ele usa personagens para informar o futuro. Ele usa personagens para informar a sua pesquisa, para informar as evidências que ele encontrou. Então, dito isto, eu escrevi 4 vinhetas, 4 histórias que eu queria contar aqui para vocês e depois abrir para a gente discutir, perguntar, estender um pouco mais. Eu poderia ter evidenciado os sinais fracos que compuseram essas minhas histórias, mas eu não fiz isso justamente para deixar vocês com a curiosidade aguçada, vocês procurarem esses sinais se forem interessantes para vocês, tá bom? Então, a ideia hoje é a gente contar 4 dias em 2030, baseados em várias pesquisas que eu e meus colegas do Institute for the Future temos feito. Não é um cenário único, é um composto de vários forecasts, cenários sobre o futuro, mas que são 4 histórias, cada uma em um arquétipo de futuro, que eu também vou deixar em aberto para vocês tentarem desvendar o que é cada um, mas se eu fiz meu trabalho direito, eles vão apresentar diferenças bastante grandes. Então, vamos lá. Dia 1. Seu Antônio. Seu Antônio deu um suspiro, olhou para frente e caminhou até o portão da fábrica. 8 conduções, de casa para o trabalho. Não pode ficar mais que 20 minutos no veículo, dizem. Por precaução. O pessoal reclama, mas o ônibus não deixa. Para mesmo, e diz que quem tem que descer. O pior é a roupa, que dedura logo no portão quem cumpriu o protocolo e quem deu um drible nos robôs. O dinheiro que entra como treinador mecatrônico não aguenta multa. As coisas em casa estão difíceis. Sua filha Rosa teve outra crise e ele tem que aguentar essa jornada de todo jeito. Então seu Antônio, toda noite, dá um suspiro de alívio por estar conseguindo emprego. Engole a angústia e o orgulho e clica em todas as vagas de trabalho que sua assistente seleciona. E deixa que os robôs monitorem seus passos. Opa, seu Antônio, tá de volta? Coisa boa. Marcos, o gerente do setor, chegou fechando o macacão. Bom rapaz, o velho conhecido de seu Antônio. Velho, entre aspas. Se conheceram há uns 2 anos, lá mesmo na fábrica. Marcos veio com os robôs mais novos. Seu Antônio virou plataformista pouco depois. Quando seu Antônio retreinou as máquinas do setor de Marcos, os dois pegaram amizade. Amizade assim, né? Do jeito que dá pra ser. Como vai a família? Sua filha, tá melhor? Tá indo, doutor. Ela pegou a depressão, né? Disse Antônio, ajeitando os óculos, já no pavilhão da fábrica. No visor, o círculo projetado ao seu redor tocava no círculo do gerente e oscilava entre laranja e vermelho. Seu Antônio deu 2 passos para manter a distância. É difícil, seu Antônio. Ser jovem nesses tempos é difícil, disse o gerente. Qual a idade dela mesmo? 8. É minha mais nova. Nasceu no meio da pandemia. Aquela primeira pandemia foi difícil, seu Antônio. Mas olhe, depressão não pega não, viu? Pega sim, doutor, disse Antônio, sincronizando o seu macacão aos sensores da linha de produção. Só na minha rua, 4 já pegaram esse ano. Dia 2. Bernardo. Bernardo sempre detestou trabalhar à noite. Mas não havia ar-condicionado que desse conta do calor do dia. Além do mais, o desafio foi irrecusável. Mas ele começava a achar que não aguentaria mais um ano na função. Sua cota de trabalho remoto já havia estourado e ele já estava na 2ª crise de labirintite virtual. Além disso, as férias estavam suspensas até terminar a reformulação. A meta era agressiva, mesmo nesses tempos, e era hora de tomar uma decisão. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta do escritório. Entra, Marcos, disse Bernardo. Vamos fazer isso rápido que minha cabeça está explodindo. É a labirintite? Disse Marcos. É a meta.
A sala de Bernardo tinha vistas para o chão da fábrica. Uma tropa de silício e neurônios produzia de tudo naquela unidade. Circuitos, mecatrônicos e plástico, principalmente filamentos para as fábricas domésticas. O quanto a gente ainda pode aguentar, Marcos? Olha, um mês no máximo. A gente ainda está produzindo muito. Marcos compartilhou a planilha no ambiente aumentado do escritório. E eu acho que a gente não vai conseguir decrescer a tempo. A meta: decrescer a produção em 30% de forma sustentável em um ano. Desde o início, Bernardo discordou do plano. Era agressivo demais e marketing demais. Aquela unidade, ele sabia, era um laboratório. Um preparativo para aprender e se adequar às regulações que ele sabia iam puxar o freio de mão do capitalismo. E dessa vez, quem começasse a frear primeiro é que teria vantagem. E falta quanto? Pouco mais de 5%. Mas o problema é o tempo. Então a gente vai parar a fábrica. Bernardo nem esperou o protesto do gerente. Ele sabia que parar a fábrica atingia a meta de sustentabilidade humana na jugular. Mas tempos extremos demandam medidas extremas. Avise ao board que vamos esvaziar os lucros. Talvez a gente até ultrapasse a meta, afinal. Dia 3. Marta. Havia passado da meia-noite quando o grupo de Marta deu o último tiro. Era essa a orientação agora. Atirar antes e negociar depois. A fábrica era uma fortaleza, um inimigo a ser batido. Qualquer um trabalhando, chefiando, protegendo ou falando em benefício da fábrica era um assassino, um genocida. Para Marta, a pecha de terrorista incomodava. Ela não fazia terror, ela guerreava. Em nome do planeta inteiro, em nome do futuro. Mesmo baleado, o segurança conseguiu desarmar Marta num instante. A arma, a bandana e a camisa com os logos do seu grupo, Ousadia, não conseguiam disfarçar o fato de que, por baixo do ódio, Marta ainda era uma garota de 12 anos. Marta viu seus amigos e irmãos de causa sendo rendidos e colocados no chão. Era um grupo pequeno, 10 ou 15 pessoas no máximo. Menos que isso, ficaram para a ação. Marta conheceu o grupo na escola. Amigos de amigos de amigos de amigos que tinham um grupo que estudava mudança climática. Marta passou a infância com medo. A pandemia não foi nada, de verdade. O isolamento, as amizades digitais, os protocolos, nada disso era de fato assustador para sua mente de criança. Mas não poder virar adulta, fazer coisa de adulta, viver o mundo, isso sim dava medo. Não ter um futuro dava medo. E o medo virou ódio. Seu grupo dizia que Greta era leve demais, que negociava demais, que pedia demais, e que apesar de questionar como os adultos ousavam queimar o planeta, ela mesma ousava de menos. Marta riu quando a algemaram. Se o futuro estava morto, o que ela tinha a perder? Dia 4. Rio Capibaribe. Recife, 26 de novembro de 2030. Decrescimento é aprovado por pouco. O voto pelo decrescimento imediato da economia do Estado rendeu horas de debates e provocações na noite de ontem na Assembleia de Pernambuco. O projeto de lei acabou sendo aprovado por uma margem mínima e segue para a sanção, mas deve ser derrubado. O projeto foi aprovado em meio a uma escalada de violência ambiental, mas é contestado principalmente por ser o primeiro projeto de uma pessoa ambiental democraticamente eleita. Leia mais na página 2. 4 histórias sobre o futuro, 4 histórias com vencedores e ganhadores, 4 histórias inclusive com elementos de arquétipos diferentes, com vários sinais incorporados, que são meio que um compilado das coisas que a gente tem pesquisado no AFTF sobre futuros da manufatura, sobre futuros pós-pandemia, sobre futuros do bem-estar, futuros de finanças e, obviamente, futuros de tecnologias emergentes. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obviamente, cenários, eles têm como objetivo ser imagens provocativas sobre o futuro, imagens provocativas sobre um futuro possível e plausível, porque são baseadas em evidências, e certamente para cada frase, para cada linha que tem nesse texto, tem um sinal fraco associado a isso. Então essas são 4 possibilidades para 2030, e acho que a gente deveria, no mínimo, estar prestando atenção em algumas dessas coisas, se não todas elas. Obrigado, gente.
já com você, né, nessas suas narrativas e dá até também um certo nervosinho até no coração quando você traz a história da menina que com medo de que não se tornasse adulta, né? E assim, apesar de ser um sinal fraco, é uma coisa que realmente pode acontecer, então é uma questão muito interessante poder viajar contigo. Obrigada aí por dividir com a gente, viu? Eu tenho algumas perguntas para você. Vou passar agora e vou juntar algumas perguntas que têm uns temas bem parecidos. A Isabela pergunta assim: como as pequenas empresas podem enxergar esses sinais fracos e aplicar estratégias em seus negócios a partir disso? E aí tem um comentário da Maria. Ela fala assim: incrível a palestra, Jaque, adorei as vinhetas. Essa metodologia é bem aceita nas empresas? Obrigada, pessoal, pelas perguntas, viu? Massa. Massa, legal. Ótimas perguntas para a gente começar. Tem um negócio interessante sobre estudos de futuros, e particularmente como ele se coloca hoje, é que antes estudar o futuro, olhar o futuro, parecia coisa de grandes empresas. Várias vezes eu tive conversas com alguns colegas de ecossistemas de inovação, e a conversa era: não, só quem compra isso são as grandes empresas, são empresas realmente que enfim, tem ou um orçamento muito grande, ou tem uma vontade de agência muito grande. Mas o que a gente observa hoje é que cada vez mais estudos de futuros ou pensamento de futuro, se a gente colocar isso num grau do cotidiano, pensar sobre o futuro é algo que é necessário para todas as pessoas, em todos os níveis, inclusive futuros pessoais, né? Mas pequenas empresas podem fazer isso, né? E uma forma, acho que a forma mais rápida, e eu não digo que é a simples, porque estudos futuros, de novo, no discurso ele parece muito simples, os conceitos são de fato muito simples, mas requer uma prática constante e requer a prática de você desafiar suas próprias suposições. Então, uma coisa que pequenas empresas podem fazer é começar a observar esses sinais fracos. E aí você pergunta: como é que eu identifico um sinal fraco? Ou mais que isso, onde é que eu encontro um sinal fraco? Um sinal fraco ele é encontrado na periferia. Geralmente, eu gosto de dizer que ele é encontrado na periferia da informação. Então, assim, qualquer coisa que apareça no Fantástico possivelmente não é um sinal fraco. Então, eu lembro quando a minha mãe, eu conto sempre essa história, quando a minha mãe estava vendo uma matéria no Fantástico sobre Bitcoin, há 2 anos atrás, e ela perguntou para mim: ô Jacques, esse negócio de Bitcoin, ele vai para frente mesmo? Ok, se minha mãe me perguntou sobre Bitcoin, é porque Bitcoin não é mais um sinal, não é mais nenhuma tendência, virou completamente parte do cotidiano. Minha mãe já está falando sobre isso. Então, o sinal fraco ele é muito pequeno, né? E normalmente a gente encontra ele na periferia da informação. Então, revistas especializadas, observações pessoais que você tem sobre algo, um grupo de pesquisa específico, ou uma publicação de negócios ou tecnologia ou meio ambiente, etc., que traz sempre aquela coisa de vanguarda, né? Um sinal fraco, ele, por definição, ele é a vanguarda. Ele é algo que é muito pequeno. E por causa disso é difícil a gente aceitar o sinal fraco como ele é, né? Porque ele desafia a forma como a gente entende o mundo. Ele diz pra gente: ó, tem isso aqui que está sendo feito que parece que é de outro planeta, ou que é de um grupo de pessoas que está completamente desconectada do mundo, entre várias aspas, mas que você pensa: nossa, mas se isso pegar, se isso daqui a 10 anos escalar e virar um novo mainstream, nossa, minha vida, meu cotidiano, meu ecossistema vai ser completamente diferente. Então, juntar um grupo de pessoas que tem um interesse em encontrar essas coisas diferentes e conversar sobre isso, já é um exercício de futuro. Já é uma forma de estudar o futuro, uma forma de pensar o futuro. E fazer isso coletivamente é muito importante. Então, você pode, por exemplo, criar um grupo de WhatsApp dentro da sua pequena empresa, para pessoas compartilharem as notícias esquisitas do setor de vocês, coisas que são diferentes, coisas que são estranhas, né? Tem uma frase também do Jim Dayton que a gente sempre compartilha, que é: toda proposição útil sobre o futuro deve parecer a princípio ridícula. Então são essas coisas ridículas que quando se apresentam para a gente duvida delas, mas que
possivelmente elas são um indicativo de futuro, porque o futuro é ridículo, o futuro traz novas possibilidades, são novos valores, né? Então, aceitar que sua suposição, as certezas que você tem sobre o futuro podem e devem ser desafiadas, também é pensar o futuro. Então, fazer um grupo de WhatsApp para compartilhar essas imagens, essas notícias é importante. Claro, nem toda proposição ridícula é útil. Então, tem que se separar o joio do trigo. Particularmente nesse mundo de fake news, a gente tem que observar a veracidade e a procedência de informações. Mesmo que essa observação seja pessoal, seja uma anedota pessoal, ela tem que estar muito bem documentada, tem que estar muito bem registrada. Então, mesmo se foi algo que você percebeu, você tem que contar para as pessoas, aconteceu assim, assim, assado, e monitorar aquilo. Então, essa é uma forma. Tinha outra pergunta relacionada que eu esqueci agora. Como é que era? Essa metodologia é bem aceita nas empresas? Sim. Sim, bastante. Cenários futuros, futuros alternativos, ela é a forma contemporânea que a gente faz estudos de futuros. O Institute for the Future aplica cenários alternativos em suas pesquisas, e a gente tem algumas grandes empresas no nosso hall do cliente, Google, Facebook. Aqui no Brasil, Senai. O Senai Nacional é nosso parceiro, a gente está ajudando o Senai a tanto construir o seu próprio observatório de futuros, como a gente está fazendo, estamos concluindo agora um estudo chamado Beyond Manufacturing, ou seja, além da manufatura, as possibilidades para 2030 e 2040, entre 2030 e 2040, em que a gente fez um número de forecasts e estamos escrevendo agora 4 cenários alternativos para 2040. A gente também tem empresas de energia aqui do Brasil, EDP, temos governos, a gente tem um rol bem grande de organizações que utilizam futuros alternativos como metodologia para entender o futuro. E a gente ensina isso também dentro do Institute for the Future, né? A gente também ensina essas metodologias. Tá ótimo, obrigada. A gente vai ter mais uma pergunta que vem da Luísa, e ela fala até sobre a última vinheta que você traz, que eu também achei super legal. Gostei que ela perguntou e fiquei na curiosidade se esse conceito de pessoa ambiental é algo que já é um sinal fraco ou faz parte aí da questão da história, né, da futurologia aí. Ela pergunta o seguinte: esse conceito de pessoa ambiental que você citou na última vinheta, você pode explicar melhor quais são as perspectivas mais plausíveis diante dos problemas climáticos que a gente está enfrentando? Obrigada pela pergunta, Luísa. Obrigado pela pergunta, Luísa, porque eu deixei isso aqui bastante solto, porque talvez seja eu vou dar o meu spoiler, né? Esse é o meu cenário de transformação. Essa ideia de pessoa ambiental é um conceito que eu tropecei nele durante essa pesquisa para o Senai, e sim, é um sinal fraco. Existem em alguns poucos lugares do mundo ambientes naturais que foram reconhecidos como pessoas de direito. É bem esquisito esse conceito, mas não é tão estranho ao que a gente imagina, ao que a gente tem, a experiência que a gente tem hoje. Imagine uma pessoa ambiental como sendo um ambiente natural, representado juridicamente e com direitos de uma pessoa, entre aspas, de uma pessoa jurídica, não governado, mas gerenciado por um conjunto de atores e pelos interesses dos atores, atores esses que não são somente os atores humanos. Então, os atores de fauna, flora e geografia também são colocados como prerrogativas ou intenções daquela pessoa jurídica. É um conceito complicado de aceitar, mas é algo que a gente vem observando acontecer. Eu já coloco isso como um motor de mudança, direitos não humanos, né? A possibilidade de coisas
objetos, robôs, por exemplo, algoritmos terem certos direitos, mas meio ambiente certamente tem alguns experimentos no mundo. Então, por exemplo, Equador, a Constituição do Equador, ela já consta direitos da natureza. Então, a natureza no Equador tem direitos, assim como os seres humanos têm direitos. Há 2 anos, o Rio Doce, daqui do Brasil, entrou com uma ação pedindo para ser reconhecido como uma pessoa de direito, e essa pessoa de direito seria composta pelo rio, pelas populações ribeirinhas, pela vegetação local e pela fauna local. E todo esse conjunto seria considerado essa pessoa. Aí você pergunta, mas no fim das contas, seres humanos é que vão meio que mediar. De fato, seres humanos devem ser, no fim das contas, o mediador disso, mas a lógica e os valores dessa mediação, elas não são a lógica e os valores tradicionais que a gente tem de uma pessoa jurídica, por exemplo. São valores, por exemplo, valores de culturas tradicionais, por exemplo. Indígenas no mundo inteiro não consideram um rio como uma fonte de recursos, mas sim um parente. E isso muda completamente o jogo. Né? Você pode fazer coisas contra seu parente. Né? Eu posso fazer coisas contra minha mãe, minha esposa, minha filha, mas eu tenho um certo conjunto de valores que me impede, que faz com que eu pense, mesmo que eu haja em nome de, eu ajo pensando neles. Né? Então, esse conjunto de valores é que é diferente. E sim, tem alguns lugares no mundo, particularmente na Nova Zelândia e na Austrália, tem a reserva Waganyu, que é completamente impossível de eu dizer quais são as letras que estão envolvidas nessa palavra, mas é uma reserva ambiental na Nova Zelândia que foi transformada em pessoa ambiental, e hoje um dos rios dessa reserva, dessa pessoa ambiental, está entrando com uma ação contra uma hidrelétrica que foi montada no fim do rio. E aí, a pessoa ambiental Rio Waganyu, representada ou gerenciada pelas populações tradicionais maori daquela região, estão batalhando pelos direitos do rio. O que é que o rio quer? É isso que eles estão pensando. E é isso que eles estão propondo. E isso muda completamente o jogo para a manufatura, por exemplo. Quando você trata um ambiente natural não como um fornecedor de matéria-prima, mas sim como um stakeholder, inclusive um stakeholder não humano, isso complica bastante. Os departamentos jurídicos vão ter bastante trabalho aí nos próximos 10, 15 anos. Bacana. Obrigada, Jaque, pela sua participação. Isso que você acabou de explicar acaba se conectando demais com a palestra de ontem, pessoal, que está disponível também lá no nosso hot site do Bayo Akomolafe. Ele falou bastante sobre essa questão de como que a gente encara e se posiciona em relação à natureza, né? Para além de nós humanos, sair do antropocentrismo, né? Muito legal. Obrigada, Jaque. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no nosso evento. Obrigado a vocês, estou disponível nas redes sociais, quem quiser conversar um pouco mais sobre cenários, sobre como entender e investigar o futuro. E, obviamente, o Institute for the Future está de braços abertos, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre como é que a gente pode investigar o futuro e gerar essas possibilidades, gerar agências sobre o futuro, basta contatar. Tá Abraço, ótimo. pessoal. Abraço, Jaque. Gente, antes da gente encerrar esse link, eu quero passar 2 recadinhos rápidos. A gente tem vagas ainda para oficinas que são a gestão ágil. Você consegue se inscrever hoje até às 8 da manhã e fazer o pagamento até amanhã, às 8 da manhã.
Você pode se inscrever hoje até às 8 da noite e fazer o pagamento até amanhã de manhã, às 8 da manhã. E também tem vaga ainda para a oficina de Jogo Futuros Possíveis. A inscrição tem que ser feita até amanhã ao meio-dia, tá bom? Gente, obrigada por estarem com a gente aqui em mais um conteúdo. Peço que você saia agora desse link, entre no nosso hot site e já engate no próximo conteúdo, que daqui a pouquinho a gente já recomeça. Um beijo e até daqui a pouco.